Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso encontro com a Palavra de Deus. Em tempos em que respiramos, sobretudo os ares da primavera, os tempos de chuva, a chuva começa a chegar à nossa cidade, às nossas vidas, nós vamos ter um texto da Palavra de Deus que nos faz refletir, lembrar e meditar sobre o quão é importante nunca perdemos a expectativa de continuarmos intercedendo e orando na medida em que nossos problemas vão sendo superados, na medida em que nós vamos conseguindo vencer muitas das coisas. E como a vida sempre nos surpreende, desafios vão e vêm, mas a palavra de Deus permanece e somos sempre instados a permanecer em oração, quaisquer que sejam os nossos desafios. Vamos ler o texto que nós conhecemos, de Tiago, um texto muito importante da palavra de Deus, que nos mostra o como é importante continuarmos na oração. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Queridos irmãos e irmãs, muito pode, por sua eficácia, a oração que nós fazemos pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, pelo nosso local de trabalho, a oração que fazemos pela nossa nação, a oração que fazemos no sentido humanitário, no sentido para todas as pessoas, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. No entanto, nós sempre nos perguntamos, qual é o alcance? Qual é a nossa adequada relação com a oração? Todos nós sabemos do poder da oração, nós somos educados nas igrejas a esse respeito, conhecemos a palavra de Deus, sabemos do poder da oração, mas muitas das vezes a gente se pergunta até onde a gente coloca essa equação de modo adequado. Eu costumo sempre dizer numa frase, Você tem que orar e trabalhar, Ora e labora, É uma antiga expressão, Vem até do próprio latim, De onde tem a palavra laboratório, Um lugar onde se labora, se trabalha, mas também se ora. Eu tenho muito feito uso dessa expressão porque as nossas orações precisam vir acompanhadas da nossa prática, do nosso trabalho. Há questões que nós não resolvemos se não for com o auxílio da oração, porque por meio dela nós aquietamos, nós acalmamos as nossas vidas, por meio da oração a gente tranquiliza, a gente recupera a paz, a gente prossegue. Por meio da oração nós levamos paz e tranquilidade para muitas pessoas, nossos parentes, amigos e familiares. Por meio da oração, muita dificuldade é superada, pessoas se curam, se renovam, se transformam, mas muitas das vezes também é possível a gente cair num grande erro muito comum de pessoas acharem que basta orar e tudo se resolve. Ou talvez até de usar a oração como uma desculpa para o não envolvimento, eu vou orar por aquela nação, eu oro para que a fome seja superada, eu oro para que a guerra acabe, eu oro para que tudo se normalize, mas é uma oração muito sem resultados, Nós temos a certeza, porque é como se alguém chegasse na igreja e dissesse, irmãos, irmãs, nós temos uma família passando muitas necessidades, precisam de alimento, de roupa, precisam de ajuda, estão com problemas de saúde, precisam de ajuda. E alguém apenas dissesse, nós vamos orar por aquela família, vamos estender um clamor, levanta-se um clamor, todo mundo ora, aquela emoção, alguns até levantam a voz, gritam, bate palma, e todos vão para casa depois daquele momento, cada um procura a sua vida, cada um vai cuidar dos seus afazeres, seus interesses, e aquela família necessitada continua necessitada, e aquela família doente continua doente, e aquelas pessoas com problema continuam com os problemas.
Eu acredito que você, conhecedor da palavra de Deus, sábio como você é, de que esse não é o tipo de oração adequada. E também não é o tipo de oração e atitude que Deus espera da sua igreja. A oração está em ordem, já dizia o bispo Adriel, a oração é sempre importante, mas ela precisa vir acompanhada da atitude, da ação, ela precisa vir acompanhada de resultados práticos, assim como é a mesma palavra de Deus que nos orienta que a fé sem obras é morta. Eu também arriscaria dizer, queridos irmãos e irmãs, de que a oração desacompanhada de obras pouco pode produzir. Por isso mesmo é que eu gostaria de convidá-los a pensar o que é do escopo da oração e o que é da minha atitude. O que eu faço por meio da oração, mas o que eu faço por meio de algo concreto. Voltando ao exemplo da família em necessidades, a oração com certeza vai chegar ao altar de Deus e Deus a ouvirá e agirá, porque nós sabemos que Deus é fiel. Mas, se voltarmos cada um para os nossos lares, a situação daquela família pouco pode mudar. E muitas das vezes estamos perdendo a oportunidade de dar uma dimensão prática para a nossa fé. Do mesmo modo, queridos irmãos e irmãs, precisamos avançar no entendimento de que existem coisas que precisam do nosso agir. Existem questões na nossa vida que precisam de atitude, não de oração. Existem circunstâncias, né? Um casamento, quando está em crise, sim, precisa de orações. Mas se marido e mulheres que conhecem a Deus não mudarem a atitude, podem orar o quanto for, esse casamento não muda. Da mesma maneira, quando nós temos um dilema no trabalho, na família, ou algo para ser resolvido, aquilo que é do escopo da ação não produz efeitos por si só ou por mera ação da própria oração. Se eu preciso consertar a pia da cozinha da minha casa, a oração não vai resolver. Então, neste momento, entra o espaço da atitude, entra, né, o labor, entra o trabalho. Nos textos que nós lemos, nós vimos ali uma menção muito poderosa a respeito da oração, né? Lembrando-se de Elias, homem temente a Deus, homem que orava, cessava-se a chuva, voltava a orar e a chuva voltava a produzir os seus efeitos. Nós estamos, graças a Deus, recebendo as chuvas que vêm sobre a terra agora nessa primavera. Muito, com certeza, as nossas orações são muito bem-vindas, ajudaram a esta chuva. Mas pense comigo, querido irmão, querida irmã, o que podemos fazer para que os efeitos dessa chuva sejam mais prolongados, né? Nós podemos preservar o meio ambiente, a natureza, podemos plantar mais árvores, podemos cuidar dos mananciais, podemos dar destino adequado ao lixo, evitar a poluição, podemos economizar, racionalizar o uso da água, podemos fazer um sem número de atitudes que vão corresponder, que vão ajudar as nossas orações e vão fazer com que as chuvas sejam mais benéficas, mais constantes e nós possamos ser mais abençoados. Pense nisso. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Somos chamados à oração, sim, queridos irmãos e irmãs. Vamos orar por aqueles problemas que a gente não sabe, não tem conseguido solucionar, resolver. Vamos orar por pessoas que nós amamos e que queremos que superem seus dilemas. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo meio ambiente, vamos orar pela proteção da nossa natureza. Mas muito pode, por sua eficácia, a vida, a ação concreta, o agir, né, temente do homem e da mulher que conhece ao Senhor. Que Deus continue a nos usar,
que Deus continue a nos usar por meio da oração e da ação. E que nós estejamos muito conscientes da capacidade de que nós temos, principalmente quando nos unimos, e, sobretudo, da oração, quando nos deparamos diante de situações muito delicadas. Vamos orar, queridos irmãos e irmãs, vamos continuar na presença de Deus, vamos acreditar na nossa oração, na nossa ação e no temor ao nosso Deus. Vamos continuar na presença do Senhor. Vamos sim nos unir em oração, mas também vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos auxilie. Há coisas na nossa vida que nós podemos mudar. Há coisas na nossa vida que nós podemos transformar. Coisas que nós podemos fazer, coisas que outras pessoas também podem começar a fazer. Vamos orar, queridos irmãos e irmãs, para que Deus nos ouça, mas para que também nós nos despertemos. Há um espaço deixado por Deus, pela divina providência, para que nós estejamos agindo. Há um espaço deixado por Deus para que as pessoas respondam. Nesse momento, há muito que podemos, eu e você, fazer. Muito pode, né, pela sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, né, pela sua eficácia, a ação, o engajamento, a participação, a atitude concentrada dos homens e mulheres tementes ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, Deus santo, nós te louvamos, ó Pai, e te bendizemos, porque o Senhor nos deste capacidade, discernimento, inteligência para superar desafios. Temos muitos desafios para serem superados e temos aprendido com a oração, com a fé, mas também com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com a nossa coragem. Agora, Senhor, nós vamos nos lançar no início de uma nova semana, diante de tantos desafios, diante, ó Deus amado, daquilo que nós não conhecemos, do desconhecido, do inesperado, mas sabemos que o Senhor está conosco. A nossa oração é de que o Senhor, ó Pai, nos ajude para que o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso agir seja produtivo. Também oramos por pessoas pelas quais nós amamos, também oramos por pessoas que nos são importantes, que precisam responder, que precisam reagir, que precisam achar o caminho, que precisam encontrar portas abertas, mas que precisam também se levantar para a oportunidade, para o momento, para aquilo que o Senhor coloca. Senhor, nós te glorificamos pela chuva, mas nós entendemos que podemos melhorar a nossa relação com a natureza. Nós te louvamos por tudo que o Senhor nos tem dado, mas entendemos que podemos ainda ir mais longe. Portanto,
nos abençoe, nos capacite e nos faça acreditar ainda mais no poder da oração, no poder da fé e no poder do nosso trabalho, repleto de amor e dedicação. Assim nós oramos, te rendendo graças e te glorificando em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, uma abençoada semana. Que Deus continue te sustentando. Que a sua oração e a sua prece seja ouvida. E que o seu trabalho, dedicação, amor e fé sejam recompensados em nome de Jesus. Amém.